Vamos falar de um tema muito importante aqui, que é o sucesso do cliente. Mas como que foi sair assim de estagiária para liderança, né? Não adianta a gente pregar os nossos valores, cultura e não ser um espelho. O líder ele só cresce quando o liderado cresce também. O que traz essa diferença entre pós-vendas e sucesso do cliente? Não adianta a gente estar num ambiente que não faz sentido. Às vezes faz sentido financeiramente, mas culturalmente, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Você pode ser o dono da sua agência de viagem, mas isso não te torna líder. Sejam muito bem-vindos ao episódio 2 do ArteCast. Eu sou o Marcos Duarte, CEO da Duarte Travel. Já faturamos mais de 65 milhões em apenas 4 anos com a Duarte Travels. E estou aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Se você não me conhece ainda, o meu Instagram é marcosduarte.oficial. Me segue lá. Nós também temos a MD Consultorias, que é a mentoria especializada para empresários do turismo como você, que quer alavancar os resultados, ter processos bem estruturados e uma equipe também mais engajada para ter mais lucro e liberdade na sua agência de viagens. E hoje vamos falar de um tema muito importante aqui, que é o sucesso do cliente. É como que de fato a gente gerar mais valor para o nosso cliente, para ter uma percepção melhor, com isso aumentar o seu ticket médio, mais margem e mais vendas na sua agência de viagens, tá? E o tema de hoje, do nosso episódio 2, de estagiária à liderança, a jornada da Laura Alves e o poder do sucesso do cliente. Laura, seja muito bem-vinda ao Duarte Cast, é um prazer ter você aqui conosco. Oi, Marcos, prazer. Estou muito feliz, né? Obrigada pelo convite. E como você disse, é um tema muito importante e que esclarece e facilita muito, né, a vida dos empresários, enfim, que estão realmente nas agências, né? Então, o sucesso do cliente é um tema muito bacana e muito importante também. Muito importante, tá? Laura Alves, de estagiária e liderança da Duarte Travels. Ela vai mostrar aqui como que nós fizemos para chegar em 65 milhões faturados em apenas 4 anos, uma operação 100% home office, para você poder se inspirar aí na sua agência de viagens, tá? Laura, me conta um pouquinho. Me fala um pouco da sua história, apesar de ser curta, né? Muito jovem ainda, mas como que foi sair assim, de estagiária para liderança, né? Líder operacional, ali muito focado na parte de experiência do cliente? Conta um pouquinho para o pessoal entender a sua jornada. E quantos anos que você tem mesmo? Tenho 24 anos. 24 aninhos, já tá aí, ó, assumindo liderança, parabéns, muito bom. Obrigada. Bom, como você disse, né, é uma trajetória curta e muito intensa, né? É muito intensa porque de 4 anos da Duarte, eu tô 3 anos e meio. Então, comecei como estagiária. A Duarte, ela é a minha primeira experiência profissional. Então, eu era, né, já cursava faculdade, então comecei como estagiária, fui crescendo, né, na agência, passei pelo setor de pós-vendas, setor de sucesso do cliente, e agora assumi no setor, né, o operacional, de fato, o back-office como um todo, e a liderança, né, o cargo de liderança. Então, é algo que, apesar de curto, foi bem intenso, e tá sendo, assim, né, um crescimento absurdo. É algo que é uma experiência, porque eu tô no mercado, entrando no mercado, mas ao mesmo tempo já com toda essa trajetória, né, enfim, toda essa carga, essa bagagem realmente, é muito bacana. Eu gosto de falar que as pessoas, quando eu falo 65 milhões em apenas 4 anos, falam que é muito rápido. É um pouco quando a gente vê a sua trajetória, a gente sabe o quanto de coisa que aconteceram nesses 4 anos, né, para chegar até aqui, o tanto mais de coisa que nós temos mais para frente para realmente conquistar os nossos objetivos. A nossa visão é faturar 65 milhões em apenas um ano. Né? Então, estamos investindo muito em conhecimento, em líderes, formando cada vez mais melhores líderes para a gente ter ali uma estrutura mais forte. Mas, Laura, me conta uma coisa, o que fez você querer ir para a área do turismo? Então, eu sempre gostei muito desse contato com o público, né, com atendimento. No início da faculdade, o meu foco era a hospitalidade, né, a parte de hotéis, enfim, aviação, né, eu sempre tive o sonho mesmo dessa parte da aviação. Você sabe ser aeromoça? Exatamente, exatamente. Justamente por essa parte da hospitalidade, que quando a gente entra na faculdade, né, a gente não tem essa visão do agenciamento como um ponto, uma ponte para essa parte do atendimento. A gente acha que é algo mais operacional, mais, né, sistemas, enfim.
e eu descobri que não. E aí, na metade, um pouco da faculdade, entrei na Duarte, né, lá no setor de pós-vendas, e fui vendo que era muito mais atendimento, muito mais contato, realmente, mexer realmente com os sonhos das pessoas, então foi algo que eu consegui juntar essa parte da operação, que eu sempre gostei muito, né, essa parte mais técnica do turismo, e também essa parte do contato, né, direto com o público, e como você disse, foi uma transição, realmente, né? A Laura, que entrou como estagiária, passou como consultora. Vários ela foi... setores ali, foi Exatamente, entendendo, né, a exatamente. operação. É algo que eu brinco, assim, que hoje eu consigo enxergar que eu me tornei líder antes de fato, ser líder, né? Ali no cargo, enfim. Então, foi uma transição que me ajudou bastante, do que já passar para um cargo de liderança. Chegar ali já como Exato, liderança. Legal. Exatamente. Eu sempre falo para os mentorados também que eu valorizo muito estagiário, porque eu fui estagiário, na época eu comecei a trabalhar como CLT também, e eu acredito muito na garra que a gente traz para a empresa, porque a gente quer crescer, a gente quer muito conhecimento, a gente quer crescer junto com a empresa. Por isso é importante a empresa ter um plano claro, né, Sim. prático para todos. Olha, estamos indo nessa direção e você vem com a gente. Então, quem tem essa vontade mesmo vai realmente crescer junto como você está crescendo. E me conta uma coisa, você falou uma coisa interessante que até lembrei. Você falou pós-vendas, né? Sim. Anteriormente, nós tratávamos o setor da Duarte Travels como pós-vendas e mudamos para o sucesso do cliente. Talvez para você que está aí nos assistindo, fala, como assim? Existe diferença? O que é essa diferença, assim, digamos, de sucesso do cliente? Tem a parte de Customer Experience também, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, mas o que traz essa diferença entre pós-vendas e sucesso do cliente? No início, o pós-vendas, na verdade, ele tem, né, muito esse movimento da contenção, essa coisa da reatividade, né? Enquanto o sucesso do cliente, a gente já se prepara, a gente já desenvolve os processos pensando, né, no que está por vir. O pós-venda não, o pós-venda a gente já trata aquilo que chegou. Então é muito aquele às vezes, apagar incêndio, já a parte mais operacional realmente, né, do que o sucesso do cliente. Então no início era mais esse movimento da reação, né, de estar ali, remarcação, ok, vamos finalizar, cancelamentos, enfim. E o sucesso do cliente hoje a gente já pensa como um todo, na experiência de fato do cliente, enfim, desse passageiro. Eu vejo também, Laura, que hoje a gente se prepara porque está um eventual problema, né? E já sabemos como resolver isso. Antes a gente ficava muito... chegava um problema, o setor até meio que ficava um pouco desesperado, né? Digamos assim, como resolver e resolvendo, como você disse muito bem, apagando incêndios. Como você vê essa mudança ali no setor, tanto para a parte do trabalho, mas também para a visão do cliente, quando se trata de um sucesso do cliente, não pós-vendas mais? Eu acho que passou a ser mais fluido, né, realmente. Tanto da nossa parte, enquanto, né, consultores, enfim, que estamos ali lidando com aquele cliente que precisa, de repente, de um suporte, alguma coisa assim. E para o cliente também é perceptível. Às vezes ele chegava com uma solicitação que a gente não estava tão preparada, e aí tinha todo aquele movimento, às vezes todo o movimento do setor como um todo para resolver, porque o nosso foco sempre foi resolver da melhor forma. E no sucesso do cliente, não, a gente já tem isso, né? Por mais que, de repente, é um caso novo, a gente sabe que no turismo todo dia é uma coisa nova, acontece coisas... Isso é gostoso também, Exato, né? não tem essa rotina tão delimitada. Então, eu acho que faz toda a diferença, porque a gente se sente mais preparada e o setor como um todo. Cada um ali tem a sua função, sabe até onde pode chegar, suas autonomias, e entender para tratar, né? Todo mundo se ajudando, mas entendendo onde cada um atua. Então, fica mais fácil para o cliente também perceber isso, entender, poxa, tem uma pessoa aqui que ela é especializada na parte do meu check-in, do meu pré-embarque, a outra já vai ser especializada ali na parte de uma remarcação, se eu precisar. Enquanto isso já tem, né, uma gestão para alguma resolução de um problema mais específico, então acho que isso faz toda a diferença, né? Processos, acho que é fundamental. Né? E Laura, só para quem está nos assistindo entender um pouquinho, a Laura hoje tem abaixo dela, nessa liderança, 6 pessoas, né? Tratando do sucesso do cliente, mais ali o back-office, emissão, financeiro e administrativo, e de forma direta, e indireta também tem um comercial. Ela, apesar de ser no operacional, ela participou aqui segunda e terça de um treinamento 100% sobre vendas, inside sales, com o objetivo de entender todo como funciona o processo comercial e nos ajudar a aprimorar e melhorar os processos, porque afinal o processo é vivo, né? Então a gente tem que estar sempre adaptando e melhorando. Mas a minha pergunta para você, que é o que eu recebo muito na minha caixinha de perguntas, é como conseguir liderar, como você controla
um time 100% home office? É muito o que você sempre responde, né? Não é sobre controlar, é sobre realmente visualizar os resultados, visualizar a entrega que está sendo, né, dada. Enfim, eu escutei isso ontem, inclusive na imersão, né, que o mentor falou, que o líder ele só cresce quando o liderado cresce também. Então, acho que é muito sobre isso. Você vê os seus liderados, enfim, a sua equipe melhorando, performando e entender que aquilo está fazendo sentido. Claro que são pessoas e pessoas é o principal desafio, seja no home office, seja no presencial, mas é você entender e tratar individualmente cada um. Você entender que, de repente, até hoje a gente até brinca, né? Que a gente sabe até quando o bom dia no grupo tá diferente. Então, acho que é você começar a criar, a refinar isso, esse feeling realmente de, poxa, é um momento aqui de conversar, entender o que está acontecendo, porque realmente o home office ele tem essa barreira, muitas das vezes, da comunicação, mas é algo que com o tempo a gente vai entendendo e sabendo e vendo, né, na performance, nos resultados, enfim. Como eu sempre digo, né, o método que nós criamos é o EPR, que nós modelamos esse método, implementamos na Duarte Travels e estamos crescendo, agora replicando em outras agências com a mentoria, mas o principal pilar é equipe, pessoa, entender de fato de pessoas, e isso é uma gama enorme, não somente no operacional, na liderança, mas vendas também é muito pessoas, né? Quando a gente começa a entender que do outro lado eu tenho uma pessoa entregando um check-in, entregando uma parte de emissão, e que talvez ela não vai estar bem um determinado momento ou dia para uma situação pessoal, porque é difícil até separar, né, pessoa física ali do seu trabalho. Cara, cada vez mais com o advento da tecnologia, o WhatsApp, por aí vai, tudo muito misturado. Então a gente tem que ter esse feeling, e principalmente na liderança. E como que foi, tipo assim, a sua evolução? Você falou um ponto muito importante, Laura, que eu falo muito isso. Você pode ser o dono da sua agência de viagem, mas isso não te torna líder. Você conquista a liderança com a sua equipe. Você foi construindo isso, e antes mesmo de apresentar a promoção da Laura como líder de operações, aqui já sabia, não, ela é líder, né? Como que foi essa trajetória para você, e você construindo isso? Como foi você percebendo também? Conta um pouquinho pro pessoal que está nos assistindo. É engraçado que hoje eu vejo que as pessoas na equipe como um todo me enxergava, né? Enxergava essa liderança antes mesmo de mim. Antes mesmo de eu enxergar, né? Já tive diversos feedbacks até do próprio Marcos, de falar, né? Realmente da minha postura, enquanto, né? Guiar ali as meninas que de repente são outras estagiárias, entender que eu já estive naquele papel, naquele lugar. Mas muitas das vezes eu não me enxergava como ele. Não, tô fazendo o que eu faria, isso não tem nada a ver, enfim. E hoje eu vejo exatamente isso, que a autoliderança, né? Uma vez que a gente entende isso, que a gente tem isso, e que a gente enfim, traz, né, oferece aos outros, antes mesmo de um cargo. O cargo é só o nome ali, né? Eu acho que no dia a dia... É o prêmio, né? Eu falo que o resultado, Exato. 65 milhões, um cargo, é o seu prêmio, de fato, É o que final, você tem né? construído. O processo que é o importante. Então, na maioria das vezes, eu não me enxergava, assim, nesse papel, né? Não era uma pretensão quando eu entrei como estagiária, assim, eu brinco que no início era realmente para eu cumprir as minhas horas que eu precisava na faculdade. E aí depois eu fui percebendo, até como você disse, é importante a gente ter essa questão do plano de carreira, da gente entender até onde a gente pode chegar, o quanto a gente pode chegar, porque aí vai clareando, você vai entendendo, não, poxa, bacana, eu sou estagiária, por que não, né, consultora? Bacana, sou consultora, mas por que não ali líder do setor? Por que não líder do back-office como um todo? Então, acho que é muito mais fácil para vocês se entender enquanto, né, estagiário, enfim, enquanto uma pessoa que está em crescimento, realmente. E é engraçado que nessa trajetória, tanto como profissional, você que está com a sua agência de viagens, costumo falar que diante de um desafio vem uma oportunidade. Sim. A Laura teve um grande crescimento no momento de desafio da Duarte Travels, que uma pessoa, né, acabou tendo que sair, e o setor ainda tinha duas pessoas, a Laura, mas a Dominique, né, sim, ainda muito novas, e aquilo, assim, assumiu um grande desafio naquele momento, e a Laura pegou e foi, né, então as coisas foram realmente acontecendo, e é o que eu falo, tem um desafio, mas vai doer, porque isso faz parte do processo, não foi fácil, né? E o seu crescimento foi muito também com o meu crescimento, sim, profissional, como gestor, de entender como gerir pessoas, né? E como que foi essa sua trajetória de, tipo, agora eu preciso fazer acontecer? Por mais que fosse um pouco indireta, sim, digamos assim, você sabe que momento que eu estou falando, sim, né? Como que foi naquele momento ali, você falou, opa, é agora ou nunca? No início eu
eu fiquei com muito receio, né? Até porque era aquela transição de estagiária a consultora, enfim. Mas hoje eu tenho clareza total que foi um divisor de águas na minha trajetória profissional mesmo, né? Com relação ao que eu construí hoje. Porque esse é a questão da zona de conforto, né? Eu entregava um bom trabalho, eu era uma boa profissional, mas eu estava ali só cumprindo as demandas, enfim. Então, naquele momento que eu precisei, não, peraí, eu preciso me reinventar, eu preciso entender que tem gente nova entrando, eu tô aqui, querendo ou não, antes eu era mais nova do setor, passei a ser a mais antiga, então eu preciso ensinar aqui de alguma forma. Então, acho que foi realmente um divisor de águas, pessoalmente e profissionalmente falando, porque mesmo que inconscientemente, né, eu falei, meu Deus, e agora? Mas foi um momento que eu realmente não me preocupei muito em dar certo ou dar errado. Falei, o importante é eu dar o meu melhor. Se der errado, eu vou saber que eu dei o meu melhor, mas deu certo, graças a Deus. Mas deu Se certo. eu vou tentando acertar. Exato, meu lema, inclusive. Bom, você falou um ponto interessante e me veio outra coisa que eu ouço muito. Foram entrando pessoas, inclusive entraram pessoas mais velhas do que a Laura, né? A Laura tem 24 anos. E como que é para você liderar as pessoas de mais idade do que você? Porque muita gente tem esse receio, mas eu preciso contratar uma pessoa mais experiente, eu tenho 32 anos, contratar pessoas de 40, 50, enfim. Tem um certo obstáculo ali, a pessoa querer, digamos, naquele momento, respeitar de certa Sim. forma, né? Mas não é somente seguir regras, mas é ter essa liderança. Como que para você é isso também? Eu tava até pensando sobre isso recentemente, né, que nunca tinha caído minha ficha sobre isso, porque, como eu disse, nunca me coloquei numa posição de liderados, liderança, eu acho que eu sempre fui muito, né, todos ali no mesmo, e aí eu fui participar de um processo seletivo, né, a parte do onboarding, enfim, e a pessoa comentando sobre a trajetória profissional e disse, né, que iniciou em 2000, já no turismo. E aí foi a hora que meu Deus, 2000 eu tava nascendo, como assim? E aí deu aquele estalo, eu falei, nossa, e olha, né, a posição que eu tô. Mas eu acho que é muito a questão também da cultura, né? Porque a cultura, ela coloca todo mundo ali no mesmo patamar, independente de idade, de tempo de turismo, enfim. Que a gente vê muito isso, né? Pessoas com muita experiência no turismo, o tradicional, ali, sistemas, enfim. Mas quando vem até nós, ou quando entra para nossa equipe, enfim, que está ali naquele processo de entender a nossa cultura, realmente se torna todo mundo único, né, nesse sentido de nivelamento, realmente. Acho que é a cultura que faz esse nivelamento com relação, independente de idade, de tempo, de experiência, enfim. Porque, parando para pensar, eu tenho nem 5 anos de experiência, então... E é engraçado o que você falou, porque é o seguinte, a cultura, muitas empresas não têm, estão defasadas de cultura, Sim. e fica tentando investir em processo seletivo, contratar só agentes de viagens, mas não roda, não performa, o vendedor ele é ruim, eu prefiro fazer tudo sozinho e cair na urgência, Sim. né? E deixa de crescer tendo boas pessoas ao seu lado, porque não tem uma cultura. Na Duarte Travels, no nosso processo seletivo, eu digo o seguinte, você sabe muito bem disso, né? O processo seletivo, ele não começa ali durante a entrevista, é muito antes disso, existe um planejamento Sim. de que cargo você precisa, que perfil que você espera, qual que vai ser a demanda que essa pessoa vai absorver, e ela não finaliza o processo seletivo nas entrevistas, é o que a pessoa passou. Sim. São mais 3 meses, muito acompanhamento, feedback, teste prático e por aí vai. E quando você tem um bom processo de onboard, é o que a Laura falou, você coloca essa pessoa nivelada, onde todos somos Duarte, nós temos esse jargão na Duarte Travels, e assim a pessoa ela se sente mais tranquila, e não existe, o Marcos é o chefe, não. Sim, eu sou um gestor, mas estamos aqui para ajudar e crescer juntos. Quando nós tivemos essa virada de chave, Sim. o resultado também começou a ficar algo muito maior e muito melhor, Sim. né? E é até interessante pegar nessa parte ali do home office, já falei um pouquinho, mas na sua visão, até mesmo como colaboradora, quando nós começamos a implementar a cultura, qual foi a sua visão e como você começou a enxergar a Duarte Travels? Hora da verdade, hein? Eu acho que a cultura, ela realmente funciona como um manual mesmo, né? Algo que a gente até brinca, né, com relação ao manual de cultura, enfim, porque a pessoa entende, não, qual é o meu papel aqui enquanto pessoa, enquanto atitudes, enfim, enquanto... Realmente é o que eu falo muito no onboarding, você fala também, sobre ser uma cola social realmente, né? Porque cada um tem realmente sua cultura, enfim, seus valores, mas é uma forma de separar, entender, não, poxa, faz sentido pra mim, é onde eu quero estar. E quando a gente começou ainda mais forte, né, essa
essa parte da cultura, enfim, foi algo que reforçou ainda mais na trajetória que eu queria traçar na Duarte. Porque, por exemplo, os valores. A gente começa a ver que faz muito sentido com os seus valores pessoais, a parte, né, da missão realmente. Precisa bater com a sua missão que você tem para sua vida, com o seu propósito. Então, acho que não adianta a gente estar num ambiente que não faz sentido, às vezes faz sentido financeiramente, mas culturalmente, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Então, acho que quando a gente começou a reforçar ainda mais isso, quando ficou ainda mais claro para mim, né, enquanto colaboradora, que eu estava no lugar certo, que era, de fato, fazia sentido pro que eu quero me tornar como pessoa, né, além do profissional. Eu falo o seguinte, você até pode ter um bom salário, um bom retorno financeiro, Sim. mas se você não se sente parte de onde você Exato. está, não é um ambiente agradável, que você tem visão de crescimento, você não fica. Você pode pagar o melhor salário para o seu vendedor, mas se não tem uma perspectiva de crescimento, a empresa crescer junto e ele sentir parte daquilo mesmo, ele não fica. Sem dúvida. Porque o ambiente começa a ficar tóxico, ele fica desanimado, principalmente no home office, aí é mais fácil a pessoa descolar realmente, que é a cola social que a gente fala. E talvez você esteja se perguntando assim, tá, mas calma aqui, era sucesso do cliente, vendas, mas cliente é interno e cliente externo. Quando nós começamos a trabalhar os nossos colaboradores como um cliente interno e trazer realmente mais sucesso para eles, em experiência melhor. Só para você ter uma noção, nós investimos agora quase 60 mil reais em 4 dias de um evento para todos os colaboradores, para quem está aqui agora nos assistindo e não tem essa noção. É uma empresa 100% home office, fazemos aí pelo menos 2 encontros por ano, investimos muito para ter uma experiência melhor para os nossos colaboradores, para quê? Para gerar mais essa cultura. E quando você tem um cliente interno satisfeito, é mais fácil eu gerar retorno e mais satisfação para o meu cliente externo também. Exatamente, né? É algo que eu até falo também muito no onboarding, né? Que a gente fala também. A nossa missão, ela é transformar e encantar os clientes por meio da realização dos seus sonhos. E eu sempre faço essa pergunta, né, pro colaborador que tá entrando, enfim, mas quem que a gente encanta? E a resposta é sempre, os passageiros, quem vai embarcar, enfim. Mas antes disso, a gente precisa também estar encantado enquanto colaborador. Não adianta eu acordar todo dia para encantar outras pessoas se eu não tô encantada. Então, acho que é muito sobre isso que o Marco citou, né? A gente pensar de dentro para fora, porque a gente precisa realmente encantar dentro. Teve o evento de cultura, enfim, diariamente a gente está sempre buscando se reinventar ali no home office para trazer essa dinâmica de forma geral com a equipe, para, de fato, eles conseguirem compartilhar isso, transbordar isso para os clientes no atendimento, enfim, né? Isso reflete totalmente. Isso é um ponto importante que se eu não estou encantado, não vou encantar, porque é um reflexo, Exato, né? sim. E a venda, ela é uma conexão, e se eu não estou bem, cara, como que eu vou conseguir me conectar com alguém de fato, né? Laura, falamos um pouquinho agora da parte do sucesso do nosso cliente interno, mas e na sua visão, o que é de fato trazer um sucesso do cliente externo? Ou seja, nosso passageiro, o lead ali que está realmente buscando uma viagem, como que a gente, de forma geral, traz esse sucesso para o nosso cliente no turismo? Sim, eu acho que hoje em dia, né, até com a tecnologia, com as facilidades que qualquer pessoa tem, seja para planejar uma viagem ou algo do tipo, quando a pessoa escolhe procurar uma agência de viagens, ela está buscando realmente personalização, né? Ela está buscando customização com relação àquilo que ela está pedindo, seja uma viagem, seja só uma passagem, enfim. Então, acho que o sucesso do cliente antes de mais nada, é isso, a gente entender quem é aquele cliente, o que ele está buscando com essa compra, com esse planejamento de viagem, porque não adianta eu tratar todos os clientes da mesma maneira, né, dando o melhor suporte da mesma maneira, se eu não estou entendendo a solicitação. O que é importante às vezes para um cliente não é importante para o outro, e é algo até que a gente vem, né, tá sempre colocando. Por exemplo, a gente tem lá, né, não sei nem se pode falar isso, mas acho que sim. Vamos entregar mais ainda para vocês, pode falar. A gente tem na Duarte, quando o consultor finaliza ali, né, a venda, enfim, ele pergunta que tipo de comunicação aquele cliente prefere, né? Se é pelo WhatsApp, se é por ligação, se é por áudio, se é escrito. Porque às vezes a gente, né, bate muita cabeça naquilo, vou mandar áudio, porque o áudio... E nem sempre, às vezes é um empresário que está na correria e prefere uma mensagem mais direta. Então, acho que essa personalização, esses pontos de contato estratégicos, entender de fato o cliente. Só para vocês entenderem aqui, na Duarte Travels nós temos todo um processo muito bem mapeado do processo, desde que o lead chega, né? Na realidade, a geração do lead, desde que o lead chega no nosso funil ali,
até ao que ele compra, e depois também o funil inverso, Uhum. que é de fato toda a experiência do cliente. Existem vários pontos de contato que nós temos com o cliente mapeado via CRM, por aí vai, para a gente aumentar, melhorar a experiência do cliente, e isso aumenta também a questão do LTV e principalmente o seu ticket. Você consegue fazer ali, às vezes, um upsell, um cross-sell. Às vezes é um cliente que o consultor não ofereceu um seguro viagem, na outra ponta, no funil invertido, nós vamos lá e Sim, oferecemos um serviço ali, que talvez ele precisa e não foi oferecido, enfim, ou às vezes ele pensou que naquele momento que ele exato. precisa, né? Então você entende, Laura, que aumentando esses pontos de contato, a gente consegue gerar uma experiência melhor? Sim, com certeza, porque às vezes o cliente, por exemplo, fechei hoje uma viagem para daqui, sei lá, 8, 9 meses, né? Ele, por mais que ele fechou, enfim, se ele não precisar de nada nesse meio do caminho, acaba caindo no esquecimento até chegar a data da viagem, de fato. Então é muito importante a gente se fazer presente, porque como eu disse, com a tecnologia, com essa facilidade que qualquer um tem hoje em dia, se a gente não se faz presente, ele vai esquecer, às vezes, no meio do caminho ele precisa de uma outra passagem, enfim, fechei por minha conta, porque nem lembrei de vocês, enfim. Então, acho que é muito importante se fazer presente, né, nesse cliente e personalizar sempre o atendimento, para ele entender que, de fato, é de pessoa para pessoa, né, não é um robô, enfim. E é o que muito se fala de IA, né? IA vai roubar o emprego, vai isso. E eu, particularmente, acredito que a inteligência artificial ela vai te ajudar a otimizar os seus processos, gerar uma mais hiper-personalização, que é o que o cliente cada vez mais busca. O Uhum. cliente hoje está mais exigente, Sim. ele quer realmente preços melhores, mas, ao mesmo tempo, serviço melhor também. E Uhum. é natural isso. Então, a gente tem que estar preparado para isso e utilizar a inteligência artificial para que a gente consiga melhorar nossos processos. Com Mas ponto certeza. muito importante, se você não tem processo definido, a inteligência artificial não vai te ajudar a gerar experiência melhor. Você precisa dar um passo para trás, organizar a casa Exato. e aí sim otimizar com a inteligência artificial, como nós estamos fazendo Exato. na Duarte Travels. Esse ano aqui de 2025, o nosso trabalho está sendo otimizar mais ainda os processos, porque nós temos um plano de dobrar realmente a nossa equipe para atingir 65 milhões aqui em um ano. Então é o seguinte, eu preciso dobrar, eu preciso melhorar cada vez mais a minha estrutura, mas otimizar o processo. Fazer com que a gente consiga ter mais resultado com menos também. Sim. Porque não adianta também eu dobrar minha equipe e a Uhum. conta não fechar, Sim. né? Isso é muito importante. E, Laura, quando a gente percebe ali no sucesso do cliente, é claro que é importante falar isso, que falhas vão acontecer. Sim. Os processos são vivos, né? Você tem alguma experiência, tanto de que talvez o sucesso não foi atingido, ou então o sucesso foi atingido, o que fez realmente para o cliente ter essa percepção de tive uma boa experiência? Tá tratando de um caso talvez Uhum. assim mais, uau, isso aqui eu lembro na minha cabeça, Uhum. tá marcado na minha história. Ainda na época que era consultora, né, que eu tava ali mais à frente da parte do atendimento, enfim, tivemos uma passageira que ela comprou tudo certinho, e como você disse, os processos, ele é vivo e falhas, enfim, no processo podem acontecer, justamente essa questão do ponto de contato, né, que estava se aproximando da viagem, a gente entra em contato com o cliente, tudo isso, só que é um pouco mais próximo, e aí essa cliente, né, se eu não me engano foi num sábado, ela ligou, inclusive eu tava em São Paulo, em imersão, e ela ligou desesperadamente, ligou, e não conseguia atendimento. E aí ela já falando que era golpe, aquela coisa toda, porque era uma viagem pra Austrália, depois conversando com ela eu entendi, né, todo o processo, era final de ano, enfim. E aí eu retornei a ela, conversei, expliquei todos os pontos, e de fato ela tava bem desesperada, ela tava assim, né, não, eu já tava aqui. Ela ia sair do Tocantins, lembra? Tocantins para Austrália. Então tinha Caraca. todo um trajeto, né? Conexões, enfim. E ela desesperada. E por fim, deu tudo certo, expliquei tudo certinho. Ela fez a viagem e algo que me marcou, porque ela fez a viagem no final do ano, né? E ela passaria o Réveillon lá na Austrália com a família. E deu meia-noite e dois, assim, ela me mandou uma mensagem, né? Mandou uma mensagem pro nosso número, me desejando feliz ano novo, daqui direto da Austrália, enfim, eu achei muito bacana porque falei, poxa, ano novo, a gente pensa o quê? Felicidade a família, os amigos, enfim, ela pensou, né, de repente, na agência, na pessoa que ajudou ela.
E todos os lugares que ela passava, depois ela foi pra Indonésia, inclusive fez um stopover lá, todos os pontos ela passava, ela me mandava vídeo na balada, tô aqui me divertindo. Então ela sempre pensava na gente Conectou em mesmo, né? compartilhar aquilo que ela, né, e foi muito bacana. Voltou, contou tudo. Então acho que é muito isso, porque o início do processo não foi dos melhores, né? Ela ficou ali naquele limbo sem esse retorno, mas a gente conseguiu ali conectar e fazer ela entender de fato, né, que aquilo não se repetiria, enfim, eu acho que então, apesar de não ter começado da melhor forma, terminou da melhor maneira. E eu até digo, né, Laura, que é até mais prazeroso você pegar um problema Sim, e conseguir solucionar e o cliente sair satisfeito. exato. Porque nesse momento que você consegue transformar um problema numa solução muito positiva, você fala, caraca, deu muito bom, e você vê a gratidão pelo Sim. o que o cliente tem pela empresa, enfim, que seja, qual que seja a agência de viagens, você fala, cara, e é isso que a gente sente mais assim, sabe quando você tem um problema, você tem um prejuízo, mas você resolve, você fica feliz, mesmo com prejuízo, Sim. que o cliente viajou, o cliente embarcou. Ainda mais no turismo, né, que por mais que a gente seja agência, seja autoridade no assunto, enfim, tem coisas que fogem ao nosso controle, né? Seja uma questão climática que vai atrasar o voo, cancelar o voo e a pessoa vai perder um compromisso importante ou algo do tipo. Tem coisas que realmente acabam fugindo. Mas você vê a gratidão, né? Já aconteceu casos assim, em que as coisas fugiam do nosso controle, a pessoa... E é só o fato da gente estar ali prestando suporte, pelo menos, ou então falando, ó, realmente, aqui eu não consigo te ajudar, mas a gente está aqui, o que você precisava... O que a gente conseguir, a gente vai te ajudar, a pessoa já tem essa gratidão. Então, já teve casos que a pessoa deu tudo errado na viagem por fatores externos, mas a pessoa assim, não, poxa, mas muito obrigada, que pelo menos o suporte, né? O que a gente falou, hoje em dia qualquer um planeja a viagem, enfim, mas a pessoa não vai ter um humano ali, um ser humano, uma pessoa entendendo realmente do problema dela para tratar. Então, acho que isso... é o que realmente faz essa diferença. Faz a diferença e é o que gera cada vez mais valor para o cliente, Sim. né? Nós temos um trabalho na Duarte Travels que é quanto mais depoimentos em redes sociais, melhor. No início da trajetória da Duarte Travels, nós focamos muito em Instagram. Então, nós temos lá mais de 2 destaques só de depoimento e, estrategicamente, nós começamos a ir para o Sim. Google. Estamos quase batendo 1.000 avaliações na data de hoje, né? Se Deus quiser, no próximo que a Laura voltar, serão 2.000 avaliações, né? Verdade. Joguei a meta aí, hein? Jogou, só 2.000 jogou. avaliações. Por quê? Porque isso é importante. A gente colocar para o nosso cliente um campo ali para que ele possa se expressar, realmente pôr sua avaliação, e isso ajuda na venda. Eu digo o seguinte, que o sucesso do cliente, ele não é diretamente um canal de vendas, mas ele faz com que a gente consiga aumentar nossas vendas de forma indireta. Sim. É na recorrência, na indicação, que afinal é o melhor canal de vendas, é o que Com tem maior certeza. taxa de conversão, que tickets mais altos, margens melhores, diferentemente de tráfego, que é muito importante, mas é um lead às vezes mais desconfiado, enfim, entra várias estratégias para a gente poder cobrir isso, né? Laura, agora me conta uma coisa, você falou muito bem, né? Os processos são vivos, a Duarte Travels foi amadurecendo com o nosso método DPR, foi o case, né, de sucesso, como estamos agora tendo outros cases com os mentorados. Mas como que foi viver antes numa agência que não tinha esse método, que na realidade não foi viver o método, foi de fato construir isso para chegar, agora sim, isso é um método, principalmente um nível de consciência, né? Porque até início de 2022, era um organograma muito horizontal. Eu falo que eu vivi um pico de urgência. Tinha 12, 13 pessoas, mas eu ainda estava muito sobrecarregado. Não tínhamos líderes, não tínhamos... Assim, era consultores e tudo era eu. Tudo dependia de mim, eu era muito mais estressado, enfim, né? Essa parte não precisa falar. Mas como que foi essa mudança? Mas como que era, na realidade, viver esse momento, esses primeiros 2 anos ali, numa empresa não tão bem estruturada, na verdade, quase nada estruturada. Eu acho que é muito o que a gente citou no início, né? Essa questão do apagar incêndio o tempo todo. E às vezes nem era um incêndio. Hoje a gente vê, assim, nossa, se fosse isso acontecendo, tudo bem que a maturidade traz isso, mas hoje a gente vê casos que a gente fala assim, nossa, em tempos atrás, né? Você cita às vezes, o primeiro processo que recebeu foi, nossa, o mundo caindo. Então hoje a gente vê coisas e a gente fala assim, nossa, naquela época eu ia ficar desesperada. Então, ter o processo bem definido, eu acho que faz com que a gente trabalhe mais tranquilo também. Por mais que o turismo ele tenha essa coisa de ter uma rotina, cada dia pode acontecer alguma coisa e não, mas acho que diminui, falando enquanto colaboradora mesmo, até a questão da ansiedade, né? Nesse sentido de, meu Deus,
cada caso é um caso, aí tratar, eu acho que o principal era isso, eu sou muito metódica nessas questões, eu ficava Tem até um perfil bem analista ali, É. então... Então eu ficava assim pra morrer no cada caso é um caso, porque por mais que em alguns casos de fato seja, eu acho que o processo ele, né, centraliza, ele padroniza muita coisa e facilita pra gente ter essa clareza melhor pra resolver os problemas. E quando você fala o nível de maturidade com o tempo, isso realmente faz sentido, mas tem agências, Laura, que tem 10, 15, Sim, 20 anos de operação e é, não tem um procedimento. é verdade. Não sabe o que acontece quando o seu cliente ele vai comprar um determinado destino, para quem que manda, não tem nenhum controle de fato da sua base de clientes. Sim, Então, a maturidade ela é importante, mas ter realmente processos bem implementados sim. faz com que essa junção, né, de nível de Uhum. consciência, de maturidade, e mais a expertise ali operacional, você cresça mais, Com né? certeza. Quando eu falo assim em anúncios, faturei 65 milhões em apenas 4 anos, as pessoas meio que jogam pedra de mim, falam que isso é impossível. Eu falo, não, o resultado não é meu, ele é nosso da equipe, porque a equipe foi crescendo e as coisas foram realmente acontecendo. Aí legal, aí você falou um pouco da sua visão como colaboradora, e para quem não tem processos hoje, está pensando em contratar, como que você daria uma dica para eles em termos de assim, porque às vezes a pessoa quer contratar, mas a casa tá bem desorganizada, Sim. tá uma bagunça e, cara, não vai performar. Uhum. Como você, na visão de colaboradora, traria isso para eles? Eu acho que é um conjunto, né? Muito do que você diz com relação ao método DPR, por exemplo, né? São processos e pessoas, né? Só que é um conjunto porque a gente precisa olhar de fora, ao mesmo tempo que a gente precisa olhar o macro para entender onde vai começar a desenhar esses processos, né? É algo que você fala muito também, quando está no início, realmente focar em trazer pessoas e depois, né, ir arrumando. A Mas gente cresce e depois a organiza a gente casa. cresce e depois organiza. Então, partindo do princípio que vocês já cresceram, né? Já estão na mentoria do Marcos, tudo certinho. Fez o pitch. A gente realmente precisa olhar o macro, né? Olha, o macro, entende? Não. Qual é a trajetória do meu cliente aqui, né? Desde o início, desde quando ele ainda é um lead, enfim. E aí, do macro, a gente vai traçando os processos do micro por setor, por exemplo, por tarefas, enfim. Acho que o principal é olhar de forma geral primeiro. Eu também batia muita cabeça com relação a isso, né? Eu queria arrumar o meu setor primeiro, que era onde eu dominava ali. O Marcos falava de comercial, eu ficava, meu Deus, pelo amor de Deus. E hoje eu vejo que faz toda a diferença, porque antes de ter o meu setor, por exemplo, o nosso setor, por exemplo, do operacional, tem que ter o cliente. Então, preciso organizar ali os processos do comercial para eu entender em que momento ele passa para o operacional, por exemplo. Inclusive, hoje na mentoria são 2 braços, né? Tem a mentoria Premium, onde Sim. o foco dela é vendas. Aumentar as vendas para a gente trazer receita, Exato. caixa e começar a pensar nos outros setores. Foi o que você Sim. disse. Se não tem venda, não vai ter um Não setor de adianta. pós-venda, de emissão, isso É não verdade. tem jeito, né? E na visão de trazer um colaborador, como que você acha que faz com que, pensando, estou fazendo uma entrevista, quero entrar numa empresa, nós até fazemos muitos eventos assim, pensando em quê? Em divulgar, Sim. em promover a Duarte Trails para poder captar bons Com colaboradores. Você acha que isso, na visão de colaborador agora, é um diferencial no processo seletivo? Isso pensando em quem está nos assistindo e quer contratar. Como que você acha que isso muda a perspectiva de um colaborador na hora de entrar numa agência de viagens que está menos ou mais estruturada? Com certeza, acho que é muito disso que a gente falou, né, no início também, a respeito. E às vezes não é só o financeiro, às vezes a pessoa é um baita profissional, enfim, vai entrar, vai bater todas as metas, tudo isso. Só que para ela não é o principal, o financeiro, né? Às vezes está num ambiente saudável, num ambiente com uma cultura forte, né, bem definida, é mais importante. Então, acho que ter isso claro com relação a essa questão de mostrar para as pessoas de fora, entender, né, onde eles estão entrando, qual é a cultura, de fato, essa questão da equipe, né? Eu não tenho experiência com equipe juiz, porque a nossa equipe é ótima, o home office é a questão da interação, né? Mas eu imagino que seja uma dificuldade e tenho certeza que o mercado hoje, né, tem muito, principalmente turismo, mas questão de competição entre si, enfim. Então, eu acho que o principal é entender isso, é trazer essa clareza para quem está de fora e para quem tá dentro também, porque eu acho que, como o Marco cita muito, né, a gente ser realmente o detentor da marca, né, o defensor principal da marca, então O influencer da marca também, influencer né? da marca, exatamente, levar a sua marca, ser visto, né, porque quem não é visto não é Não lembrado. lembrado. Exatamente, exatamente. E Laura, quando a gente pensa ali na questão de
ter bons colaboradores, como que você vê a importância da cultura, né? Digamos assim, em ter... Porque as pessoas, elas muito perguntam assim, eu até falei isso anteriormente, o presencial é melhor, por aí vai. Até um ponto aqui, você prefere presencial ou home office? Home office, gente. Home office. Home Office, office. office. Isso é um ponto muito, porque eu vou presencial, porque minhas vendas serão melhores. Tá, tem uns prós e contras, tanto do home office, do presencial, mas é entender que se eu fosse, por exemplo, para um modelo presencial, eu iria para um modelo mais híbrido, Uhum. por qualidade de vida mesmo, Sim. né? A pessoa poder ali, não gastar tanto tempo em deslocamento e por aí vai. Mas, até esqueci essa pergunta aqui agora. Quando você pensa ali na questão da cultura, implementar a cultura no home office, home office ou presencial tem os seus desafios, Sim. e não é somente um evento de cultura grande, né? Exato. Mas como você acha que a gente consegue, são várias ações, conta um pouquinho, pessoal, que a gente faz, de forma mais geral, para a gente fortalecer a nossa cultura com a Sim. equipe. Eu acho que é no dia a dia, né, principalmente. Eu acho que evento de cultura, enfim, que a gente, né, costuma ter, é 2 vezes no ano. Se a gente for deixar para compartilhar a cultura somente nesses 2 momentos, as pessoas vão desanimar, vão... Então, eu acho que ter isso e ser espelho realmente, né? Não adianta a gente pregar os nossos valores, culturas, ó, você precisa, é isso, 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 e não ser um espelho com relação a isso. Então, acho que a vivência, ter realmente, igual, por exemplo, um dos nossos valores é o feedback. Então, a gente realmente ter aquilo, mas não enquanto só o meu feedback enquanto gestora para você, mas não, a gente está aberto também aos feedbacks dos colaboradores, que eu acho que torna um ambiente mais leve para todo mundo, né? Não tem aquela coisa, vou dar um feedback pro meu chefe. Não tem isso, né? Lá na Duarte a gente sabe que é um ambiente em que as pessoas, elas vivem a cultura porque elas veem, né, quem tá em cima, com aspas, vivendo também. Então, eu acho que ter isso, por exemplo, a gente tem campanhas com relação a trazendo essa questão da cultura também, Tem café né? com Tem CEO. café com CEO, né? Que é algo bem bacana. A gente sempre tenta trazer uma temática voltada para algum tópico da nossa cultura, seja algum dos valores, alguma coisa assim, né? Dinâmicas interativas também, com relação à equipe entre si. Então, acho que é muito importante, né, para manter realmente essa cultura, porque ela é viva. Exatamente. Inclusive, nós temos uma unidade em Manaus, essa sim é 100% Sim. presencial, né? Hoje a Duarte Trevas tem uma filial, que é um projeto que nós temos mais para frente do franchising, que é as franquias e por aí vai. Então, estamos validando o modelo, enfim, já está trazendo muito resultado. Mas um café com o CEO, que nós fizemos, foi muito interessante, foi trazer como a equipe tem, ela é carioca, de Minas, São Paulo, Joinville, Manaus também, fizemos um café com o CEO, onde nós trouxemos as diferenças culturais, que era cada um falar um pouco sua gíria. Então, ou seja, viver a cultura não quer dizer uma coisa que vai falar missão, visão, não. É você trazer de forma indireta a sua missão, a sua visão, os seus valores naquele momento. Sem ser uma coisa tipo, vou ler um manual de cultura. Às vezes, quando a gente fala manual de cultura, as pessoas pensam que é muito tipo assim, vamos lá, tipo, ler uma Bíblia. Não sei, sabe, tipo assim, as pessoas têm Sim. uma coisa, tipo, que é muito. Estereótipo, né? Exatamente. Tem um tabu ali sobre isso. E não é, de fato, né? E, de novo, isso reflete muito no sucesso do Sim. cliente como cliente externo, né? Falando agora de novo mais um pouco sobre o sucesso do cliente na parte ali do lead, que tem uma experiência com a gente, nós fizemos vários pontos de contato no nosso funil. E como que é tratar clientes quando ele quer um cancelamento, quando ele quer uma remarcação, ou quando ele simplesmente tem um problema? Você consegue perceber, ou na sua visão, tem diferença nas tratativas? Inclusive temos ali uma coisinha muito importante, né, na parte do cancelamento. Como tá o pessoal para eles entenderem que a nossa postura tem que ser diferente em cada Sim. situação? Com certeza. Acho que a gente tem que... Foi o que eu falei da personalização, mas ao mesmo tempo da padronização dos processos. Então, uma remarcação, a gente vai tratar, né, com mais tranquilidade, com mais clareza, porque é algo mais tranquilo, enfim, né? A gente tem níveis hoje no setor de autonomias que conseguem tratar casos diferentes. Tem casos que são mais delicados, Mas né? casca grossa Mais ali, casca vem grossa. cliente mais difícil. Exato, e realmente a gente precisa, né, muitas das vezes eu, enfim, outra colaboradora, entrar no circuito para entender melhor, porque às vezes, né, já aconteceu inclusive, da pessoa estar conversando com uma consultora, eu quero falar com o superior, e quero falar com
gerente, Com o com chefe, o com o chefe, Duarte, com com, o com o Duarte. dono. E só o fato de outra pessoa ali falar, entender. Então, tem que ter uma tratativa diferente, né? Eu acho que a maturidade no setor, né, traz um pouco disso. Então, hoje as meninas, enfim, elas estão lidando muito melhor, mas ainda há casos que a gente precisa, né, interferir, enfim, mas tem que ter uma tratativa diferente até para fazer o cliente entender que apesar da gente ser uma agência, estar ali para dar o suporte, nem sempre vai ser da forma que ele quer. Só que ao mesmo tempo a gente também precisa se colocar no lugar. Poxa, ele quer cancelar. Será que não aconteceu alguma coisa? Não foi um caso de saúde, alguma coisa assim, que de repente dá pra gente prestar um suporte diferenciado? Dá pra gente entender? Não só cancelar não dá. Foi mal. E quando nós começamos a entender o motivo do Sim, cancelamento do cliente, porque a gente vê assim, preciso cancelar. Quais são as regras? Ele já vem exato. um pouco um pouco Na defensiva. defensiva ali, não quer saber, mas você desarma o Sim, cliente. Olha, eu entendo que você precisa cancelar, mas me conta uma coisa, qual motivo está levando você o cancelamento? A sim, gente entende a razão dele, ó, eu entendo perfeitamente, a gente pode ir por esse caminho. Você não impõe uma tratativa, exato. você deixa aberto para ele. E isso diminuiu muito a nossa taxa Sim, de com cancelamento, né? certeza. Nós temos uma meta lá para que cada cancelamento a gente consiga transformar em crédito. Por quê? Porque é benefício para o cliente, Sim, porque ele perde dinheiro quando nós estamos falando em cancelamento, tem sim, a multa, mas também para a gente é o quê? É um fôlego em caixa com também. Né? A certeza. gente deixa como crédito e ele fica satisfeito. E Sim, quando nós começamos a implementar o sucesso do cliente, né, Laura? sim, Nós fomos percebendo isso e foi assim, a melhoria em termos de não ter o churn, não ter de fato o cancelamento, e o cliente muito mais com satisfeito e certeza. aumenta o que? O LTV. Sim, Porque dificilmente ele usa o crédito exatamente numa viagem. Às vezes ele precisa pagar um pouco mais porque é uma viagem diferente, ou então é uma, duas viagens. Então, ou seja, eu tenho um cliente mais tempo comigo, sim. isso ajuda na nossa retenção, que é o trabalho que a gente faz muito bem, que é o objetivo do Sucesso. sucesso do cliente. Sim, exatamente. Bom, Laura, é incrível, né, ver toda essa sua maturidade. Quem tá assistindo fala assim, caraca, 24 anos e tendo essa visão Sim. aqui, né? Mas me conta pra mim, o que que você acha que foi importante no seu crescimento para chegar até nessa visão que você tem hoje? Uhum. Eu acho que, como eu disse, né? Como no início eu não tinha essa perspectiva, né? Eu não me enxergava enquanto essa, né? Com essa evolução, enfim, algo do tipo. Eu precisei realmente de empurrões externos, né? Então, seus feedbacks, enfim, de forma geral, foi importante no meu crescimento de entender, poxa. Não, eu tenho um pezinho ali na liderança, acho que dá, né? Eu achava que não tinha nada a ver comigo. E também a questão, né, falando de fatores externos, como você citou, a questão da imersão, né, esses pontos com relação ao investimento no sentido do crescimento profissional, né, porque conhecimento ninguém tira da gente e eu acho que esse conhecimento multidisciplinar também, né, eu sempre fui da área ali mais operacional do sucesso do cliente, mas eu tive muitas oportunidades de entender, de flutuar por conhecimentos em outras áreas. Estou tendo também, como a questão que você citou do comercial, enfim. Então, acho que ter foi um pouco dessa mistura de feedbacks, né, da gestão como um todo, de entender que eu, sim, era capaz e eu enxergar, pessoas enxergando antes de mim, e também esse investimento nessa parte do meu desenvolvimento profissional. Acho que faz toda a diferença, porque não adianta ter só a vontade, ou então ter só o talento, enfim, eu acho que é um pouco de cada, né? Você fala um ponto muito interessante, Laura, que eu falo muito no Instagram, para os mentorados, enfim, em eventos que eu vou, que o sucesso da Duarte Travels, ele é um número, 65 milhões em 4 anos, mas ele reflete um trabalho muito forte em quatro Sim, anos que nós fizemos de investimento em conhecimento, masterminds, mentorias. Hoje, na Duarte Travels, é quase R$ 1 milhão de investimento em conhecimento, que primeiramente começou comigo, para que a minha cabeça como sim, gestor mudasse. Eu tinha um comportamento muito explosivo. Acontecia um problema, eu xingava, entrava em reunião, assim, pé da vida. Eu fui entendendo que ela não era o melhor comportamento. Porque, assim, ninguém nasce empresário. sim, Você vai formando. A gente não tem isso, matéria em faculdade como ser empresário e por aí vai. Então, eu fui buscando quem realmente tem resultado para que eu pudesse aprender. Depois que eu comecei a evoluir nesse ponto, eu comecei a desenvolver os líderes. E o resultado foi assim, começando a crescer exponencialmente.
Laura, Kleber, Carla, enfim, terão outros também que nós estamos desenvolvendo para chegar no nosso resultado que nós queremos de 65 milhões em apenas um ano. Então, ou seja, para você que está do outro lado assistindo a gente, tá vendo como que a Duarte Trevas cresceu, mas que é fruto de líderes como a Laura que está tendo um resultado e evoluindo tanto. Sim, é bonito de ver. Certeza aí que seus pais são muito orgulhosos de você, não tenho dúvidas, né? Já vi alguns depoimentos da mãe, mas, filhinha, que orgulho! Mas realmente é de dar orgulho. Parabéns por toda a sua trajetória. Estamos crescendo muito e você é fundamental para isso. E vamos crescer muito mais na Duarte Travels. E eu queria agora, estamos chegando ao finalzinho desse segundo episódio do Duarte Cash, que você desse um conselho, alguma palavra assim para essas pessoas que estão do outro lado, que têm agência de viagens, querem crescer também, para que você possa aí incentivá-los, inspirá-los também, como a sua trajetória é de muito sucesso. Eu acho que, né, como você disse, o tempo nem sempre ele diz muito, né? Seja, às vezes, eu tô minha agência é muito nova, ou é muito antiga, já tá ultrapassada, né? Já tem muita concorrência no mercado, algo do tipo. Acho que nunca é tarde nem cedo demais. Acho que a gente está onde a gente deve estar sempre. E buscar conhecimento, acho que nunca é demais também, né? Então, não se prender ao que o mercado, ao que a internet, enfim, ao que o externo está dizendo, mas ir realmente na sua intuição de se é de fato o seu propósito, né? Algo que a gente fala muito sobre propósito, realmente. Tenha um propósito claro antes de tudo. Não adianta, eu quero ter agência porque eu quero ter agência, é isso, eu quero desenvolver minha agência porque não tem um propósito, porque eu acho que quando a gente tem um propósito pessoal, né, fica mais fácil da onde a gente saber onde a gente quer chegar e as coisas vão acontecendo. E acho que de forma geral, acho que é isso. Maravilha. E esse propósito não pode ser só dinheiro, né, Laura? Exato. Porque é muito gratificante ver, por exemplo, que o desenvolvimento da Laura, o crescimento profissional dela, é fruto do crescimento da Duarte Travels. Então, ter algo, poder proporcionar isso para pessoas é incrível e é a nossa missão, nosso propósito da Duarte Travels. Laura, muito obrigado pela participação no segundo episódio do Duarte Cash, tá? Que você possa vir em outros momentos para contar aí os 65 milhões em apenas um ano, ou então os 2.000 comentários no Google, hein? Eu adorei, já quero os próximos, pode me chamar sempre, que tô aí. É isso aí. E se você gostou desse segundo episódio do Artcast, comenta aqui no YouTube, já segue a gente para poder acompanhar realmente, ter cada vez mais conteúdos ricos como esse. Se você não me segue lá no Instagram, Marcos com U, marcosduarte.oficial, tem caixinha de pergunta diária. Quinzenalmente tem um workshop gratuito, lives no Zoom ali, para trazer mais e mais conteúdo para você. E é isso aí, bora aí no Duarte Cash, a voz de quem realmente vive o turismo.